A paz que eu sinto agora não é passageira, é dada por Jesus e dura a vida inteira. O mundo não conhece a paz que Jesus dá. Aleluia, Igreja do Senhor Jesus! Graças a Deus! Estão com saudade aí, meus irmãos? Eu vi comentário, pô, mas cadê o pastor Júlio? Minhas ovelhinhas tudo chorando. O pastor tá aqui, dá vida por vocês. Glória a Deus. Sauda toda a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, é com muita alegria que estamos mais uma vez para ensinar os irmãos acerca do reino de Deus. Os nossos estudos estão sendo uma maravilha, tem edificado muitas pessoas e estamos, graças a Deus, mais um dia pela misericórdia de Deus. Agora são 9h10 da manhã e nós já acordamos já comendo, na verdade tomando café da manhã, porque à tarde aí tem o café da tarde e à noite tem a janta, né? Tudo é espiritual. Primeiramente eu quero agradecer a todos, muito mesmo a todos vocês, de ter acompanhado, né, de uma forma avassaladora o canal. O canal tá uma bênção, repercutindo no mundo inteiro, e é por isso que muitas pessoas estão querendo me decapitar. Eu fico feliz pelas perseguições. Jesus, ele disse que nós seríamos perseguidos por amor do teu nome. E é muito lindo o que Deus faz na minha vida, através da minha alma e da minha boca. Muitas almas têm sido salvas, libertas, curadas e também saciadas pela mão do Altíssimo Deus. Porque é através do Senhor que tem a reverência e também o aceso da sua glória. Então, eu queria dizer aos irmãos que eles vão chamar nós de falso profeta, de hipnólogo, né, meus irmãos? É que tem um canal aí que só por Deus, né? Temos que orar para essas pessoas, elas não conhecem a Jesus, elas não conhecem a Deus, porque se conhecesse estaria orando, né, meus irmãos, e não criticando. Bom, meus irmãos, o que nós temos que fazer agora e o que vamos aprender no dia de hoje. O que será que iremos aprender no dia de hoje? Graças a Deus. Nós vamos aprender, meus irmãos, algo muito sério que está acontecendo aí já há muitos anos, né? Por que será? Antes de mais nada, né, eu queria dizer aos irmãos que muitos irmãos perguntam assim: Pastor Júlio, da onde você tira tanta sabedoria assim? Da onde? Você não estuda teologia, como você tira? Essa noite estava em oração para fazer esse vídeo. Tudo é oração, meus irmãos. Se nós não orarmos, se nós não buscarmos a resposta do céu, a letra não vai te dar a resposta. O céu tem que dar a resposta para você. Quando o céu dá a resposta para você, automaticamente a letra somente é um percurso a ser seguido. Então, nós temos que realmente buscar primeiro a justiça do céu, para depois outras coisas ser acrescentadas. Então é acrescentado depois a letra, mas primeiro é o Espírito. Meus irmãos, qual que é o ensino de hoje que nós vamos ter, né? Está no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 7, né? Vamos abrir aí, você que está com a Bíblia aí, glória a Deus. 2 Samuel, capítulo de número 7. Glória a Deus. Todos acharam aí a palavra de Deus? Todos acharam, igreja? Deixa eu ver se eu fico melhor aqui na claridade. Acho que aqui fica um pouco melhor. Isso. Graças a Deus. Estão me enxergando bem aí? Estão ouvindo bem? Graças a Deus. Vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus. Vamos orar nessa manhã, porque eu sei que muitas pessoas ainda não orou, não falou com o Senhor.
E é muito triste isso, viu, meus irmãos? Vocês acordarem sem falar com o Senhor Jesus. Vamos orar. Poderoso, excelentíssimo, adorado entre todo o tempo, Espírito da verdade, que nos concede a amizade com Cristo e Cristo com Deus. Nós te glorificamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. Senhor, nós te adoramos porque o Senhor foi valente o suficiente de deixar o trono celestial e descer na face humana, descer a Deus em carne e entregou no madeiro pela minha alma e pela vida de muitos irmãos que estão nos acompanhando agora. Poderoso Jesus, eu te glorifico, porque foi o Senhor, ó Deus, que teve também a oportunidade de entender que agora a terra está sobre os seus pés. Os seus pés estão sobre a terra. Agora, nesse exato momento, o Senhor é unido na terra e a terra é unida no Senhor, através do teu sangue, através da modéstia e do amor que tu tem por nós. Senhor, perdoa nossos pecados essa manhã e que a maior estrela mais brilhante do céu, chamado Sol, entenda que o brilho dele vai ser ofuscado diante do nosso brilho, porque o Senhor é, assim, a estrela da manhã. Então nos faça brilhar diante do teu Espírito Santo e faça raiar essa manhã um dia de zelo, um dia de vigilância e de oração, para que possamos mais uma vez estar mais próximo do Senhor. Assim te agradecemos e assim te louvamos, em nome do teu Filho amado e Rei eterno, Jesus Salvador. Amém, igreja! Glória a Deus! Peguei muita gente surpresa aí, hein? Muitas pessoas, eu acho, falaram assim, pô, pastor Júlio sumiu, ficou 4 dias sem aparecer no meu celular, e é isso e aquilo, e aí depois falaram, eu acho que o pastor Júlio sumiu. Aí outros perguntaram, eu acho que o pastor Júlio não vai mais fazer live. E, né, todas as respostas estavam totalmente enganosas no coração de vocês. É que, na verdade, a nossa vida é muito corrida e sabemos nós que temos que preparar o melhor para vocês. Hoje é uma coisa muito séria que nós vamos falar. É uma coisa que vocês nunca teve um ensino como esse, como vocês vão ter hoje. Esse ensino é uma coisa muito séria quando o pastor da tua igreja ou a missionária da tua igreja falar que Deus só quer o coração. E é isso que nós vamos aprender hoje, né? Que Deus não quer somente o coração. Deus ele quer o corpo, a alma e o espírito. Meus irmãos, abre comigo em livro de Samuel 7, 5, 6. Livro de 1 Samuel, capítulo 7, 2 Samuel, na verdade, capítulo 7, versículo 5 e 6. Se cair a transmissão, volte na página que vai automaticamente recarregar aí. Amém? Nós batemos um recorde nessas 2 últimas lives, foram mais de 1.300 pessoas ao vivo. Isso é muito interessante. Nem culto dá isso, né? E eu fico muito feliz de saber que estou, através da minha vida, Deus está levando muitas almas para o céu. E isso é gratificante. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 5. Está escrito assim a palavra de Deus. Vai e diz a meu servo Davi. Isso Deus está falando para Natã, o profeta. Disse a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificarás tu uma casa para a minha habitação? Deus está perguntando assim, Natã, vai lá e fala para Davi, pergunta para ele se ele pode habitar uma casa para mim morar. Ou seja, Deus quer morar na terra. Aí, vai e faz tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor é contigo. Então, em casa nenhuma habitarei desde o dia que eu fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Meus irmãos, meu Deus, a presença de Deus é muito forte. Meus irmãos, prestem bem atenção. Desde quando Deus tira, Moisés
através de Moisés, o povo do exílio que estava acontecendo no Egito, das mãos de Faraó, acontece que, nesse exato momento, Deus está tão maravilhado com o teu povo, que agora está sendo liberto do cativo, que Deus agora entenda a Moisés que agora ele quer um tabernáculo. Agora Moisés começa um tabernáculo no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Aí a Bíblia diz: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Ou seja, Deus agora que ele quer morar aqui na terra, ele quer ficar mais perto do ser humano, ele quer ficar mais perto do teu povo. Então, Davi, que todo mundo sabe do tabernáculo, as suas regras, suas leis para a entrada do tabernáculo. Então Moisés começa no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, a constituir ali uma casa para que Deus venha morar. No entanto, essa casa é feita junto com a Arca da Aliança, aonde essa mesma Arca da Aliança era a aliança, simbolizando dentro do tabernáculo a aliança de Deus com Israel. A arca que tinha nela muito poder, que estava ali os manuscritos, que estava ali a vara de Arão, ali dentro estavam todos os sinais de Deus para com Israel. No entanto, o que nós temos que entender, meus irmãos, é que Deus ele sempre tentou a aproximação do homem. Em toda a Bíblia você vai ver que Deus ele é tão amoroso que ele sempre tenta ficar mais próximo do homem possível. Deus ele nunca deixou o homem, ao contrário, ele sempre tentou ir atrás do homem, mas o homem, com sua dureza do seu coração, não permitia que Deus chegasse mais próximo. Então, muitas pessoas entendem que nos dias de hoje que estamos vivenciando, nesses últimos dias, nós temos que entender que Deus ele quer se aproximar do homem, mas o homem está com o seu coração duro e não quer se aproximar perto de Deus. Então, Deus ele sempre tentou. No Êxodo capítulo 25, no versículo de número 8, então está dizendo: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Ou seja, Deus quer habitar no meio do teu povo. Agora acontece uma coisa que é interessante. Depois que o tabernáculo foi feito, no Êxodo 40, 34, se eu não me engano, está escrito assim, ó: então a nuvem do Senhor cobriu toda a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Ou seja, Deus começa a descer agora, assim que é feito, Deus começa a descer embaixo, dentro de uma nuvem de glória. Agora o próprio Deus começa a descer dentro do tabernáculo e começa agora a morar junto com o teu povo. Glória a Deus. Então, vamos voltar. Deus quer morar com a sua criação. Ele quer estar com a sua criação, o homem. Porque agora os seus escolhidos estão sentindo próximo o teu pai. O pai quer morar com o filho. Qual o pai que não quer morar com o filho? Qual o pai que quer deixar o filho para lá e ele vir para cá? Todo pai quer estar próximo do filho. Então assim, o próprio Deus como pai agora quer que habite uma casa para que ele venha morar. Um lugar onde ele possa estar ali e dizer: ali está Deus. Deus, o Todo-Poderoso, ele mora ali. Então ele queria um sistema, ou seja, o sistema de entender que ele tem uma morada, que ele tem um lugar. Ok, meus irmãos, acontece que no livro de Êxodo a glória de Deus desce, mas agora o que lemos aqui é uma promessa que Deus tem muito mais além do que um tabernáculo. O próprio Natan agora é tomado pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus e vai até Davi dizendo: Davi, você pode construir uma casa para mim? Através de Natan, Deus estava falando com Davi. Então Davi, sabemos nós que Davi era um homem de muita batalha, um homem de muita guerra, e o próprio Deus aqui, né? O próprio Deus fala até para Natan e dizendo para Davi: olha, Davi, já que você não está com tempo para criar uma casa para mim, nascerá sim, o teu filho que nascerá, ele constituiria uma casa para mim. Ou seja, Salomão, isso que está no livro de 1 Reis, capítulo 6. Então, Salomão agora pega a ordenança, né? Porque agora Davi vai à morte e Salomão, ele pega o trono de Israel e ali oferece mil bois sobre o holocausto, e a Bíblia diz que ele pede sabedoria a Deus. Por que sabedoria? Porque agora, nesse exato momento, Deus ele precisa de muita cautela com Salomão. Salomão é um menino jovem, é uma criança, bem dizendo, então agora ele pede sabedoria para Deus para guiar o povo de Israel diante da face do Senhor e obedecendo os seus mandamentos. Deus agora, ele através das mãos de Salomão, em 1 Reis capítulo 8,
Então disse Salomão ao Senhor, declarou que habitaria em uma nuvem, certamente ficarei um tempo para a sua morada. Ou seja, Deus falou para Salomão, Salomão, se você fizer um tempo para mim, porque agora eu saí do tabernáculo, agora eu quero um templo maior, se habitará para mim, eu descerei, né? Que tem também aquela grande passagem que nós conhecemos, que se o meu povo, que ouvir o meu nome, né, se humilhar e orar a minha face em Crônicas, né? Eu descerei do céu e ouvirei a oração nesse lugar. Porque agora, nesse exato momento, Deus está agora dentro do tabernáculo feito pela mão de Salomão. Agora Deus está num amplo maior, num templo maior. Embora seja que Israel começou agora nesse exato momento se prostituir contra Deus, Israel tendo um templo, tendo um lugar aonde adorar a Deus, estavam jogando Deus para fora, estavam desobedecendo a Deus. E nesse exato momento, até mesmo Jeremias levanta para dizer sobre a cativo de Israel, que Babilônia, que o reinado de Nabucodonosor ia tomar a Babilônia, e o que foi que aconteceu? Tomar Israel através da Babilônia, e que foi que aconteceu? Que, no entanto, que Israel agora, ela cai do seu desígnio com Deus, o templo é destruído, a casa de Deus é destruída. A igreja do Senhor Jesus, é aqui que nós temos que entender. A casa de Deus destruída pelos adversários. Então o que aconteceu? Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói os templos, rouba as coisas do templo, Israel é exilado na Babilônia, que até nós conhecemos a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que estava cativo na Babilônia também. Meus queridos irmãos, o que temos que entender é que as coisas mudaram com o tempo. Por que mudaram com o tempo? Porque a Bíblia diz que depois que no livro de Esdras, que quando o povo de Jerusalém, o povo de Israel volta para a tua morada, para a tua casa, eles reconstrói o templo que foi caído, o templo que foi derrubado, e ali a Bíblia diz que até Ageu diz, olha, agora nesse exato momento, essa casa será mais gloriosa do que a primeira, porque nessa casa aqui, a glória do Messias descerá a essa casa. Ou seja, ele está dizendo, a única palavra que fala que Jesus desceu no Velho Testamento foi em Ageu. Em Ageu ele fala que Jesus pisaria nesse templo. O próprio Filho pisaria no templo sem antes ter chegado na terra. Então nesse exato momento ele diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Uma coisa que é interessante, eu estava em oração e eu pedi a Deus o discernimento disso. Por que 3 casas? Por que 3 templos? Peraí, pastor Júlio, mas você está no segundo templo. Sim, mas existe 3 templos. Meus irmãos, por que 3? Porque Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. O primeiro, Deus falou com Moisés. O segundo, agora está descendo o Messias. E agora o terceiro que vamos aprender é do Espírito Santo. Glória a Deus! Isso, viu, teólogos? É só orando, não adianta. Lendo, você não vai chegar a esse entendimento que eu tenho. Então veja bem, o que acontece? Nesse exato momento, no segundo templo, que a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, segundo os anciões falavam que tinha saudade da primeira casa, mas nessa casa será mais poder, porque a nuvem do Messias descerá sobre essa casa, que vem ao segundo templo. Mas, realmente, novamente, no tempo de Roma, esse templo também é saqueado pelos romanos, pelos gregos, e ali é destruído o segundo templo. Mas o que nós vemos agora entendendo, que agora Jesus, ele desce na terra, e agora ele começa a entender ao templo de Herodes, que foi reconstruído, o segundo templo, que é no templo de Herodes, e ali ele começa a blasfemar. O próprio Jesus começa a não dar valor mais ao templo de Herodes. Ele mesmo disse, olha, ele diz assim, vocês fazem aqui na frente desse templo mercadores. Ele queria realmente, o próprio Jesus queria defender o templo, mas ele sabia, o próprio Jesus sabia que esse templo não seria mais válido, porque agora Jesus ele ia morrer, ia ressuscitar, e no terceiro dia, na sua ressurreição, e nos 40 dias da sua ascensão, ia descer que se faria dentro de nós templos vivos, ou seja, templos, tabernáculo de Deus. Por que não falamos somente templos e sim tabernáculos? Porque o tabernáculo andava. Então o nosso corpo é como tabernáculo terrestre, como Paulo escreveu. Porque agora, quando Jesus sobe, o Espírito Santo desce e se faz dentro de nós um novo tabernáculo.
ou seja, o novo templo de Deus. Agora Deus não habita mais em mão feita por homens, em templos feitos por mão de homens. Deus agora habita em templos feitos pelas tuas mãos. Você, nós não fomos feitos pela mão do homem. Nós fomos gerados pela mão de Deus. O próprio salmista Davi disse: eis dentro do ventre da minha mãe, de uma forma terrível eu fui gerado. Então esse corpo não foi feito pela mão do homem. Esse corpo foi feito pela mão divina. Aleluia! Então agora o terceiro templo veio, o templo de Deus foi destruído por Nabucodonosor. O segundo templo, que a glória do Messias descia, ainda foi destruído também, reformado, que se tornou o templo de Herodes. Agora estamos no terceiro templo, o templo do Espírito Santo. Onde está esse templo, pastor Júlio? Você que está me assistindo, dentro de você há o terceiro templo aonde o Espírito Santo está habitando dentro da sua alma, dentro do seu corpo. Aonde comprova isso? O próprio Jesus disse: eis que destruirei esse templo em 3 dias e o levantarei novamente. Ali Jesus já começou a dizer, eles falaram assim, até mesmo os fariseus perguntou: será que ele está falando que vai quebrar o templo de Herodes e depois reconstruir tudo? Isso é uma blasfêmia. Eles já não estavam entendendo que Jesus veio trazer o terceiro templo. Agora o templo, o corpo agora é um templo. Agora o corpo se torna o terceiro templo, Pai, Filho, Espírito Santo. Por isso que quando o Espírito Santo subir, se você estiver dentro do teu corpo, o templo sumirá também, porque é dele, ele vai levar embora com ele. Pois bem, meus irmãos, o que acontece? Presta atenção, olha que coisa linda. Então neste templo, oh glória, João 2,19, Jesus está falando: esse templo, vocês não estão entendendo, sou eu, esse templo. Mas qual que foi o primeiro templo que a glória de Deus desceu? Foi dentro de Jesus. Jesus, quando o Espírito Santo desce ali, em forma de uma pomba, ali no Rio Jordão, o primeiro templo é erguido. É erguido o primeiro templo. Qual é o primeiro templo? Jesus, que foi o primeiro templo, simbolizando o terceiro. Então agora Jesus é o primeiro a receber o Espírito Santo, individualmente, morando dentro dele. Então por isso que agora ele fala que eu sou um templo de Deus. Jesus mesmo, ele indaga isso dizendo: eu destruirei esse templo. Ou seja, o templo onde é a morada de Deus, o Espírito Santo de Deus habita. Por onde está escrito isso? Em 1 Coríntios capítulo 3,16. Não sabeis que vós sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, olha o que ele está dizendo. Então agora não é mais por mão de homens, templos feitos por mão de homens. Agora será habitado o próprio Deus dentro dos homens. Ou seja, dentro da criação humana, o homem receberá o Espírito e se tornará um templo vivente, uma carta aberta. Em 1 Coríntios 6,19 diz assim, ou não sabeis o nosso corpo que é santuário do Espírito Santo que habita em vós, provenientemente de Deus? Não só vós mesmos, não sou de vocês, é de providência de Deus, que está em 1 Coríntios 6,19. Paulo está dizendo: vocês não podem destruir esse corpo. Assim como Nabucodonosor, a Babilônia, que nós já tivemos um estudo que a Babilônia destruiu o templo de Deus, assim o esmalte está destruindo o templo de Deus, assim o brinco está destruindo o templo de Deus, assim o batom está destruindo o templo de Deus, assim a maquiagem está destruindo o templo de Deus, assim o salto alto está destruindo o templo de Deus. E o que está acontecendo? Porque Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Então, a Babilônia que trouxe essas coisas e destruiu o templo de Deus. Foi através de Nabucodonosor que destruiu o segundo templo, a Babilônia, e Israel foi cativa à Babilônia. Assim, nos dias atuais, estamos fazendo coisas da Babilônia. Agora, neste templo,
neste templo que não pode ser danificado, que não pode ser mexido e que não pode ser destruído. É a Bíblia que diz que ele não pode ser destruído. 1 Coríntios 6:19 e 3:16. Não podemos, meus irmãos. Olha que está escrito em 2 Coríntios 6:16. E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Olha só, vocês estão entendendo qual que é? Ídolos, coisas mundanas, pois vós sois santuários de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o teu Deus e eles serão o meu povo. Olha lá, não tem como este corpo está pendurado ou está também alicerçado em idolatria ou coisas deste mundo. Está na moda esse brinquinho pequeno, está na moda esse salto com salto vermelho, o lado preto, está na moda a idolatria, ou seja, as coisas do mundo tomando o templo de Deus. Não podemos, meus irmãos, destruir aquilo que não é nosso. Esse corpo não é teu, esse corpo não é do pastor Júlio, esse corpo é templo e morada do Espírito Santo, mas só vira templo quando nós recebemos o Espírito Santo, porque nem todos têm o Espírito Santo, porque não tem, Deus ainda não achou, porque o próprio Jesus já bateu aí, várias vezes no teu coração, na porta do teu templo, e você não abriu a porta do teu templo para ele entrar. Então, se não abre a porta do templo, então Jesus não pode entrar dentro do templo e habitar nele. Então, desde esses templos, desde o livro, meus irmãos, de Êxodo, no capítulo 25, Deus tenta morar com o homem, Deus tenta ficar com o homem, Deus tenta se aproximar do homem. Mas agora, nesses últimos dias, a perseveridade está tão grande, mas está tão grande, que agora o próprio Deus tentando habitar dentro de você, e você não deixa, através das coisas que estão desagradando a Deus, por causa das coisas que você está destruindo o corpo de Deus. Ai, pastor, mas o meu pastor disse que Deus só quer o coração, Deus só olha o coração. Ai, 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 meus irmãos, a Bíblia diz, no livro de Coríntios também, que o único pecado contra o corpo é a prostituição. Então, se Deus só quer o coração, eu posso me prostituir, ou não? Se Deus só quer o coração, eu posso me prostituir, porque é o único pecado contra o corpo. Se Deus só quer o coração, meus irmãos, onde tem essa resposta? Me dá essa resposta. Eu quero que alguém bate frente com isso agora. Se Deus só quer o coração, eu posso fazer tatuagem no corpo. Se Deus só quer o coração, eu posso colocar um brinco, um piercing. Se Deus só quer o coração, eu posso me prostituir. Deus quer corpo, alma e espírito. E agora, Ele quer o quê? Ele quer o templo dele. Ele quer o templo dele. E Ele não quer edificado em palavras, em obras também. Viu, meus irmãos? Então, quando alguém falar para você que Deus só quer o coração, repreenda. Fala, o sangue de Jesus tem poder, meus irmãos. Porque, vamos ler aqui. Vamos continuar nesse terceiro templo que é glorioso. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular, ou seja, o próprio Jesus está habitando dentro de você. Efésios 2:22. E nele também vos juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Ou seja, Jesus está entrando dentro do teu corpo, está sendo edificando você para morar junto com o Espírito Santo dentro de você. Agora você pega o templo de Deus, as coisas da Babilônia, e quebra o corpo de Deus. Arranca a sobrancelha, faz chapinha no cabelo, põe salto alto, rebenta, fura tudo o templo de Deus, fura tudo. Pinta de qualquer cor. Não virou parede não, o seu rosto não, minha irmã. Vai ficar pintando não. Não, meus irmãos. Olha só, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 5. Vós também somos como pedra viva, sois edificados como casa espiritual. Olha só que tremendo. Olha que tremendo. Você que fica aí falando que não tem nada a ver batom. Como não tem nada? É a Bíblia que está falando.
a fim de oferecerdes a sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, sacrifícios espirituais e não carnais. Nesse agora e nesse exato momento, nós somos um templo, o templo do Espírito Santo. Nós somos templo dele. Já foram muitos inimigos de Israel, destruíram o templo terreno de Deus. Agora, Deus está num templo espiritual, num corpo físico. O próprio Jesus, o próprio Espírito Santo desceu agora e entrou dentro de você. Meus irmãos, agora o cuidado é maior. Agora o cuidado não era colocar guardas na frente do templo, que não adiantou nada, porque os guardas de Nabucodonosor destruíram Jerusalém. Agora, meus irmãos, a coisa é muito mais embaixo. A coisa é muito mais séria, porque agora Deus está dentro de nós. E se nós não conservarmos Deus dentro de nós, automaticamente não seremos dele, automaticamente não parecemos com ele, automaticamente não vamos herdar o céu. Por quê? Porque Deus não habita dentro de você. E se Deus não habita dentro de você, é porque ele não te conhece. E se ele não te conhece, é porque nunca te conheceu. Então, banido será da face do Senhor. É um absurdo o que a teologia faz com a Bíblia. É um absurdo o que essas pastoras, pastores estão fazendo e não estão ensinando o povo a verdade, meus irmãos. É um absurdo o que está acontecendo. Está claro, eu peguei todo o respaldo bíblico, meus irmãos. Eu li quantas passagens para vocês aqui, provando para vocês e mostrando a história do que aconteceu com o primeiro e o segundo templo. O segundo templo, Jesus descia no segundo templo. Agora no terceiro é o Espírito Santo que está descendo. Aí podem me criticar, meus irmãos. É a Bíblia que está dizendo: o nosso corpo não foi feito para o mundo tomar ele, zoar ele, acabar com ele. Não, meus irmãos. Não deixa a Babilônia destruir teu corpo. Não deixa a Babilônia destruir o templo de Deus mais uma vez. Aí você vê as cantoras evangélicas, tudo pintada. Aí você vê as irmãs, mulher de pastor, sentada atrás do púlpito, parece sendo uma pombagira pintada. Sete saia, Maria Mulambo, rainha. Aí você vê as irmãs obreiras, tudo sensualzinha. E nós estamos, meus irmãos, dizendo que nós temos o Espírito Santo pelo amor de Cristo Salvador. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Que loucura! Que loucura! Dizer que não tem nada a ver, meus irmãos! A Bíblia está dizendo que o corpo, quem destruiu o corpo, Deus irá destruí-lo! Quem usa brinco, quem usa maquiagem, quem usa shortinho, nunca conheceu a Deus. Aí vem o diabo enganar. Ai, você tem o Espírito Santo. Tem nada! A Bíblia diz: quem recebe o Espírito Santo não é falar em línguas. Muda as ordens. O Espírito Santo não anda de shortinho, o Espírito Santo não anda de maquiagem. Agora Pedro está dizendo: a mulher que tem o Espírito Santo, agora ela não traz o frisado no cabelo. Ela não traz nada disso. Então, meus irmãos, a verdade tem que ser pregada. Eu falo para qualquer um: quem usa batom, quem usa maquiagem, quem usa brinco, não tem o Espírito Santo. E isso eu provo. Shortinho, o Espírito Santo não anda de shortinho. Vocês estão destruindo o templo de Deus para homem masturbar com as suas coxas, sua perversa. Como que pode ser Deus onde traz sensualidade, prostituição e lascívia? Meus irmãos, aonde tem o Espírito Santo tem ordem e decência, ou não? Ordem, decência. A mulher é decente na roupa, no falar, no ver, no agir, no enxergar. O homem também. Aqui a Bíblia acabou de dizer que agora os dois templos foram destruídos por causa de rebeldia.
E por causa da tua rebeldia, esse terceiro vai ser destruído e você vai pagar por isso. Igreja do Senhor, até quando vocês vão ficar cegos? Olha que estudo tremendo, meus irmãos. E ainda fica falando com um shortinho curto, falando que tem o Espírito Santo. Para de blasfemar contra o meu Pai. Para! Deus não tolera, não está tolerando mais vocês. Agora quem está em adultério tem o Espírito Santo. Agora quem mente tem o Espírito Santo. Agora quem fofoca tem o Espírito Santo. Agora quem masturba tem o Espírito Santo. É uma bagunça, virou bagunça. Quem pula na igreja e quem roda tem o Espírito Santo. Agora está assim. Ai, meu Deus. Até quando? Vou falar. E dou a cara para bater. Porque eu tenho o Espírito Santo com ousadia e coragem para entregar minha vida agora. Ó, vocês que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que não concordam, por favor, saia do vídeo. Não precisa ser forçado a concordar. Não concorda porque não conhece a Deus, porque é rebelde, não tem vida de oração, não tem vida de jejum, não tem vida de Bíblia. Tem muitos canais aí para vocês curtir a carne aí de vocês. Tem muitos canais para você comer carne, porque a Bíblia diz que o povo de Israel pediu carne para Moisés. Aqui se pedir carne, não vai ter não. É por isso que dói dentro de vocês. É por isso que dói dentro de vocês. Porque estão acabando com o Espírito de Deus dentro de vocês. Acabamos de ler. Acabamos de falar de 3 templos. E agora o terceiro. Ele é muito mais sensível. Aquele tinha tijolo. Aquele tinha a Arca da Aliança. Até aí tudo bem. Qual que tem mais poder hoje? A Arca da Aliança ou o sangue de Jesus? Que é o sangue da nova aliança. O sangue de Jesus agora é mais sensível. Agora toda vez que você pecar, toda vez que você fazer rebeldia, quem chora não é o Deus. Quem chora não é o Filho, é o teu espírito. Ou seja, já ouviu alguém falar assim pra você? Qual que vale mais? Um tapa no rosto ou uma palavra mal colocada? Com certeza, uma palavra mal colocada. Por quê? O tapa no rosto vai passar a dor. Mas agora a palavra vai entrar dentro do teu íntimo. E o próprio Espírito, o íntimo de Deus está na terra. Qualquer coisinha ele sente na alma. Ou não? Ou não? Ou não, não sente? É o Espírito dele que está aqui? É o íntimo de Deus que está aqui agora. Qualquer coisinha ele vai sentir, vai chorar. Meus irmãos, se a pessoa não entregar de verdade, aborrecer essa vida, é claro que tem, sabe por que muitas pessoas não acreditam mais? Porque tem muita mulher fazendo fofoca, com saia no pé. Tem muita gente que é santinha na doutrina, mas é perversa. E é por isso que nós estamos rodeados de tanta escuridão. É por causa disso, mas eu vou explicar por que essas mulheres andam na doutrina e é mentirosa, fofoqueira. Vou explicar para vocês. Existe dois povos, o povo religioso, os fariseus, e o povo chamado pelo Espírito Santo. Essas mulheres doutrinadas, elas só querem aparecer para o homem, elas não têm intimidade com Deus, então ela põe uma saia no pé, um cabelão grandão, uma manguinha até aqui, quem olha e fala, lá vai uma serva de Deus. Mas dentro do coração dela está sujo, por quê? Porque ela é religiosa. Lembra que Jesus falou que os fariseus, eles coavam um mosquito e engoliam um camelo? É o que está acontecendo hoje. É desse jeito, são pessoas fariseus religiosas. Agora quem é do Espírito, a do Espírito,
ela anda em espírito, ela vive em espírito e ela consente o espírito, ou seja, ela inala, ela exala o amor, ela exala, meus irmãos, né, a graça de Deus, tanto no andar, tanto no vestir, tanto no ver e tanto no ouvir. Então ela é uma mulher separada e por isso realmente que ela chama atenção pelas suas obras. Por isso que a Bíblia fala assim, a Bíblia diz assim, ó, produzir frutos dignos de arrependimento. Viu, meus irmãos? Então é isso. Eu queria dizer aos irmãos que é um aviso para todas as minhas irmãs, porque Deus, ele repreende porque ele ama. E meus irmãos pastores, até quando vocês vão falar que Deus só quer o coração? Um estudo tão glorioso desse, um estudo tão de Deus como esse, ou tem alguma coisa errada aqui? Aonde eu errei aqui? Será que o Espírito Santo ele erra? Porque não é eu que estou falando. Será que o Espírito Santo erra, meus irmãos? Igreja? Será? Aí você me fala assim, uma irmã fala assim para mim, eu vi uma irmã até colocando aí, enquanto Deus não me mostrar, eu não concordo. Mas eu estou aqui para quê? Você acha que não é Deus que está falando? Deus está falando agora, Ele está te mostrando. Aliás, não foi eu que não. Passei na Bíblia Sagrada, ou não passei? E provei para vocês que isso é coisa da Babilônia. E que isso é hipocrisia. Deus está falando com você. Mas sabe por que vocês nunca vão se consertar? Porque somente as ovelhas de Cristo ouvem a voz dele. Somente as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. Se vocês não pararem, olhem quanto testemunho tem nesse canal de pessoas que mudaram de vida e estão mais próximas de Deus. Aí é tão espiritual a coisa, meus irmãos, que as pessoas falam, depois que eu parei de fazer tais coisas, eu sinto mais Deus próximo de mim. Aí, porque é espiritual. Quem falou nesta tarde, nessa manhã, foi a Bíblia, não foi o pastor Júlio não, ou foi eu? Eu não usei a Bíblia hoje, meus irmãos. Então quem bater de frente com isso aqui, ó, tá batendo de frente contra Deus. Igreja do Senhor Jesus. Ou nós temos que tomar cuidado que o templo agora, esse templo não é nosso. Esse templo tem que ser santo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 1. Todo corpo, alma e espírito seja plenamente santo, irrepreensível até a volta do Senhor. Então ele está dizendo corpo, alma e espírito. Então vocês não vão conseguir chegar mais próximo de Deus se vocês não mudarem as atitudes, a aparência do mal, né? Tudo que traz vocês a desunir o teu espírito com o Espírito Santo. E o que faz isso? O que faz isso é o mundo. Não ameis o mundo e nem que no mundo há. O brinco é de quem? É do céu ou do mundo? A maquiagem é da onde? É do céu ou do mundo? Então nós temos que entender, está dentro do nosso corpo, está acabando com o corpo de Deus. E Deus vai destruir, meus irmãos, Ele não vai ter dó não. Viu? Não vai ter dó não, não vai ter dó, Deus não vai ter dó. E eu quero dizer para vocês, por que eu prego com ousadia do Espírito, é claro. Porque eu provo para vocês que já passei pelo Vale da Sombra da Morte várias vezes indo de presídio, né, batendo de frente com facções. Então minha esposa Camila, a gente quase foi alvejado várias vezes, mas o anjo sempre estava lá. Mas nós sabia da morte. E o que faz nós enfrentar a morte, meus irmãos? Se não for o Espírito Santo. A pessoa que tem o Espírito Santo dentro do corpo dela, ela não tem medo de morrer. De forma nenhuma. Ela vai, se ela vê ali, a Bíblia diz que Pedro foi espancado numa tarde dentro da praça, e na outra tarde, aí ele foi preso, e na outra tarde ele estava no mesmo lugar. O que faz a pessoa agir dessa forma é somente o Espírito Santo. Então tem muita gente rodando na igreja, tem muita gente falando em línguas, tem muita gente sapateando, achando que tem o Espírito Santo. Hoje tem um tal de cai-cai nas igrejas, o cara levanta a mão e cai mais de 100 pessoas no chão. Isso aí, irmão, é demônio.
É os demônios de hoje, esse cai nas igrejas. Porque a pessoa que cai lá, ela não tem coragem de entregar a tua vida para Jesus até o ponto de enfrentar a morte. Não tem. Se falar lá, o traficante falou, se você pregar lá hoje, ele vai meter bala no você. Ele desce com a Bíblia e fala, então vamos até a morte. Vamos até a morte. Porque o Espírito Santo que faz isso. É Ele que te dá coragem para entregar a vida por amor a Cristo. Isso é o Espírito Santo. Ou vocês vão falar que o Espírito Santo é só línguas? Não é coragem, ousadia? A Bíblia não diz que Pedro estava sem o Espírito Santo e negou Jesus 3 vezes, e depois quando Pedro recebe, ele morre por Jesus? Então é isso, o Espírito Santo não é qualquer coisa. Vocês acham que ter o Espírito Santo é porque fala em línguas, é porque abre o culto na igreja, é porque está dentro da igreja, é porque chora na hora dos louvores? Nada disso, meus irmãos, nada disso. O Espírito Santo não é isso não. O Espírito Santo é muito mais que isso daí. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela realmente morre para o mundo e aborrece sua própria vida. Por amor a uma vida vindoura que não vê, mas que sente esta vida. Então, por que você acha que vai vir luta contra mim? Pessoas falando que eu sou hipnólogo, pessoas falando isso, pessoas falando... Porque a verdade é essa. A igreja mentiu até hoje. E não podemos entrar nessa mentira mais. Acabou, vamos perder a vida eterna por causa de mentira? Por causa desses ensinos maldosos? O ensino vem atrás do dinheiro, porque muitas pessoas que vai pregar na tua igreja por causa de dinheiro, viu, meus irmãos? Então, você que está aí, está com a vida toda torta, ore a Deus, tranca na tua casa e fala, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre o que é do Senhor e o que não é. Deus te dá visões, Deus te dá sonhos, Deus faz você incomodar quando veste uma calça apertada. E assim vai, meus irmãos. Nós não estamos aqui para agradar o homem. Nós estamos para agradar a Deus. E se o homem for agradado por nós, é porque nós não estamos sendo dignos de aceitação a Cristo, irmão. A Bíblia fala isso, né? Se nós estamos agradando o homem, para nada seria o evangelho, varão. Viu, varô? Não é para agrado de homens o evangelho. É melhor agradar a Deus do que os homens. Então por isso que Jesus bate na porta do coração, porque ele quer entrar dentro do templo, ele quer fazer morada dentro do seu corpo, mas através das atitudes que você está tendo no seu corpo, não está dando respaldo para o Senhor morar, viu, meus irmãos? Então é isso que eu estou falando para vocês. Se vocês não pararem de usar essas coisas do mundo, porque, meus irmãos, presta bem atenção, presta muito bem atenção que eu vou falar para vocês. A pessoa fala, eu sempre falei isso, eu queria perguntar para vocês agora, eu queria que vocês respondessem. Qual a diferença entre a tatuagem e o esmalte? Alguém sabe? Pois bem, qual é a diferença entre a tatuagem e o esmalte? Nenhuma. E a tatuagem não é pecado? E por que o esmalte não é? Aí você fala, mas o esmalte sai. Meu amigo, e se o arrebatamento acontecer com o esmalte na mão? Vocês que fizeram tatuagem e se arrependeram, glória a Deus, não faça mais. Aí hoje as crentes estão fazendo tatuagem e pintando as unhas. E agora deixa eu falar uma coisa, qual é a diferença entre o piercing e o brinco? Responde aí. Piercing e brinco. Nenhuma? Nenhuma, né? Por quê? Então por que na tua igreja pode brinco? E se eu for com piercing no nariz eu não prego lá? É tudo igual, meus irmãos. É tudo igual. Tudo estraga o corpo. O corpo é uma coisa séria. A Bíblia fala a respeito do corpo mais do que... Mas as pessoas, sabe o que elas fazem? Elas... Vai na tua igreja, elas nunca pregam sobre o corpo. Vai na igreja de Porto Alegre e vê se o pastor prega a doutrina sobre o corpo. Ah, duvido. Ele vê 1 Coríntios 3,16 e ele pula. Porque se falar isso vai ficar sem dízimo. Vai todo mundo embora. Ó, tudo pro mundão, porque já era do mundo, né? Eles estavam conosco, não permaneceu conosco porque não era nosso. Vai todo mundo embora. Porque estreita, meu irmão, quando fala referência ao homem, quando toca no homem, quando toca dentro do homem, no homem,
é coisa que abala o homem. Não é brincadeira, não. E aonde vem a palavra, ó, dentro do alma e espírito, ó, pau, como espada de dois gumes, ó. Ó. Então, vocês estão achando que é brincadeira? Vocês acham que todo mundo vai pro céu? Jezabel tá subindo pro céu. Morre uma cantora do mundo, vai pro céu. Morre uma atriz falando palavrão, vai pro céu. Eu nunca vi ninguém falar, que pena, foi pro inferno. Eu nunca vi alguém falando isso. Todo mundo que morre vai pro céu. Ayrton Senna tá dirigindo pro São Pedro. Não sei o que tem, tá lá fazendo piada pra São Pedro. E não sei o que tem, tá lá. Todo mundo vai pro céu. Eu nunca vi uma coisa dessa. Então não existe o inferno mais. Ninguém vai pro inferno, só pro céu, só pro céu. Igreja, tem um vídeo nosso que eu tô pregando numa igreja, tem uma menina de corrente e ela cai endemoniada por cada corrente. Quem usa corrente é o diabo. Quem está amarrado com correntes é Satanás. Então vocês têm que tomar muito cuidado. Viu, meus irmãos? Então, tomem cuidado, né? Eu acho que vocês deveriam, o máximo que vocês deveriam é pegar esse vídeo e compartilhar para essas pessoas entender e ver que realmente isso não é brincadeira, né? Nunca ninguém viu uma mão entortando, né? No esmalte, né? Quando, é pombagira, a mão entortando. E através da minha vida o povo começou a ver isso no YouTube. Hoje tem mais de 1 milhão de visualizações aquele vídeo. Então, muitas pessoas zombam. No Facebook esse vídeo foi mais de 400 e poucos compartilhamentos, mais de 2 milhões de acessos esse vídeo aí. Então, zombaram demais de mim. Ei, os profetas, filho do diabo. Aí colocaram demônio e manicure. Então eles vão zombar mesmo. Eles não vão, eles vão zombar mesmo das coisas do espírito, irmão. Tem um menino chamado Gilvan DS aí no canal, né, que eu ia fazer um vídeo resposta, mas não compensa, meus irmãos, ficar debatendo, porque eles nunca vão chegar ao conhecimento, né? Mesmo que você explica, tem um vídeo dele, que você pegar o vídeo desse moço falando de mim, ele mesmo se atrapalha todo quando ele fala de pombagira é ídolo, agora não é pode adorar ídolo não é demônio, e vira aquela bagunça. E eu analisando, falei, Deus tenha misericórdia dessa alma. Então não compensa, essas pessoas fazem vídeo meu para querer crescer canal. É verdade, meus irmãos. Quando fala de Pastor Júlio no YouTube, os canais crescem. Fala de mim no YouTube, se falar Pastor Júlio, o canal faz assim, ó, bum, bomba, né? Então não compensa eu chegar aqui, ó, porque se eu pegar ele na Bíblia e pegar espiritualmente, ele não vai entender espiritualmente. Biblicamente também não, porque a Bíblia tem que ser discernida pelo Espírito, né? Então não adianta eu pegar o nome do irmão aqui, viu? Os irmãos que estão aí me perseguindo, eles falam assim, e aí tem um vídeo que ele fala que eu faço 1, 2, 3, a pessoa cai, aí a hipnose vem e faz também. Mas espera aí, eu queria dizer, pegar essa pauta, né, e dizer para vocês que isso aconteceu na Bíblia. A Bíblia diz que Moisés vem com cajado, joga lá, e os feiticeiros fazem a mesma coisa que Moisés fez. E aí endurece o coração de Faraó por causa daquele feito dos feiticeiros. A hipnose vai fazer o que o anjo Gabriel fez com Zacarias. Vai tirar a voz dele. Meus irmãos, tem que tomar cuidado, o que é o próprio Deus agindo, o que é o mundo. Porque hoje o mundo está fazendo sinais igual de Deus, né? Então é isso, tem que estar tomando muito cuidado. Então a Bíblia diz isso, né? Que a Bíblia diz que uma mulher chega e diz assim, eis aí 2 homens de Deus. Aí Paulo fala assim, sai dela, Satanás. Mas a mesma Bíblia diz que o mesmo Espírito toma uma mulher ali, a Sulamita, e diz, eis aí que é um homem de Deus. Ou seja, um é um demônio falando, o outro é uma mulher que teme a Deus falando. Olha só como que as coisas batem, né? Então, para vocês verem que não é brincadeira, né? Esse Espírito, ele está mentindo, né? Ele está tirando, fazendo com que as pessoas não temem mais a Deus. Então, são as coisas que batem, né? As cobras de Moisés e as cobras de Faraó, elas estão andando junto. Então o exército de Faraó, os feiticeiros de Faraó estão fazendo feitiço e estão aí querendo colocar que é hipnose, que aí esse mesmo canal ele diz que todo o diabo que cai é coisa da mente. Poxa, meus irmãos, misericórdia. Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Então assim, quando vocês veem esse canal, eu não quero que vocês fiquem debatendo. Dá dó desse irmão. Nós temos que orar por esse irmão chamado Gilvan DS, e pedir misericórdia para que ele venha também alcançar a misericórdia de Deus, que ele venha acordar enquanto é tempo
e não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Igreja, então se vocês verem um vídeo parecido como esse, se vocês quiserem assistir, ou quiser também se inscrever no canal dele, aprender com ele, vai lá. Eu não estou aqui para denigrir a imagem de ninguém. Se eu não amar meu próximo, eu não tenho aprovação de Deus. E para amar o próximo, eu não posso fazer um vídeo, né, aqui falando mal do irmão, né? Porque isso não é amor, meus irmãos. Se eu chamar uma pessoa de falso profeta, eu estaria sendo um falso profeta. Então eu não posso xingar ninguém de falso profeta e também não posso colocar ninguém a penúria. A Bíblia diz que uma das coisas que Deus aborrece é contenda entre os irmãos. Então, se eu sou aprovado na palavra, eu tenho que ser aprovado em obras também. Então eu não posso fazer um canal do Gilvan DS, mas eu tenho que orar por ele, pedir para Deus dar um entendimento para ele, que venha salvar a vida dele, a família dele, porque é uma alma preciosa e precisa do nosso carinho, precisa do nosso apoio. Então, a maior resposta é essa que eu tenho para dar para todos os canais que me perseguem. Eu amo vocês e o meu amor não é fingido. Deus sabe o quanto que eu amo vocês e vou continuamente orar por vocês que me perseguem e bem dizer vocês, né? Enquanto vocês falam mal de mim, eu estarei sempre falando bem de vocês, porque foi isso que Jesus me ensinou. Seria hipócrita se eu pegasse com a mesma moeda. E a Bíblia diz: conhecer a árvore pelos seus frutos. Então eu preciso trazer para vocês os frutos, né? Então sempre o diabo vai, né, fazer com que a Bíblia diz que o anjo Gabriel tira a voz de Zacarias, e hoje você fala com hipnose, vai ficar sem voz, a pessoa fica sem voz, e aí não podemos entender que a Bíblia mentiu, né? Falar que lá foi somente uma hipnose que aconteceu com Zacarias. Então vai acontecer sempre isso daí, vai acontecer, o espírito do erro vai sempre tentar trazer, hoje está acontecendo isso, né, dentro das igrejas. Tem um espírito lá falando que é Deus, mas não é Deus. E então eu queria dizer a vocês, agradeço a Deus por todas as perseguições, por todas as lutas, as dificuldades, e dizer que eu sou feliz. Não sei se vocês são felizes que me perseguem. Eu não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho emprego, não tenho nada, tenho 2 filhos para criar, não tenho casa para morar, mas eu digo uma coisa para vocês: se eu fosse para baixo da ponte agora, estaria cantando louvores embaixo da ponte, de tão graça que eu estou dentro do meu coração, que isso não tem me afetado. Estou muito feliz por as perseguições, né? Então o diabo disse, ele sempre vai copiar, né? Então o demônio de desviação está em 16 de Atos, é o mesmo demônio que está hoje tentando querer colocar diante da graça de Deus aí a verdade. Meus irmãos, a verdade é o que seja, a mentira, né? Agradecer a Deus por vocês, mais um ensinamento maravilhoso, mais um ensinamento glorioso. Compartilhe esse vídeo, coloca no YouTube se necessário e fala assim: vocês que só pensam que Deus quer o coração, aqui está o estudo mais tremendo que vocês já viram. E vocês vão ver que realmente é um estudo glorioso, um estudo maravilhoso. Quero agradecer a Deus por todos vocês e dizer aos irmãos aí que estão ofertando para Minas Gerais, os irmãos viram o vídeo aí, ajudem uma obra lá, né? É o que temos. Vou até pegar aqui um símbolo, estão vendo? Isso aqui, ó, é de César. Dai a César o que é de César. E para construir os muros terrenos, meus irmãos, o templo terreno, onde Deus não vai habitar, precisa disso aqui. Porque Deus só vai habitar naquela igreja onde eu for dirigente, se eu tiver o Espírito Santo e trazer ele para morar junto com as minhas ovelhas. Aí sim, aí Deus vai morar dentro daquela igreja. Quando nós estivermos lá, quando acabar o culto, ele vai sair embora, porque Deus não habita em templos de tijolos. Tá bom, meus irmãos? Amém, igreja! Glória a Deus, igreja! Que Deus abençoe. Aprenderam bastante hoje? Vamos ver se aprenderam. Não aprenderam? Sério? Não aprenderam? Ah, não. Ah, não aprenderam. Tá certo. Aprenderam muito? O templo é de Deus, cuidado, não destrua o templo de Deus. Não destrua. Estão sentindo uma paz aí? A paz que eu sinto agora
não é passageira, é dada por Jesus e dura a vida inteira. Eu canto bem. O mundo não conhece a paz que Jesus dá. Aleluia! Ah, Espírito Santo, recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transbordado, coração que é inspirado por Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tuas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, abençoe a todas essas almas. Obrigado por ter nos dado entendimento da sua santa e gloriosa palavra. Senhor, abençoa a todos e despeça todas essas ovelhas com o amor que tu tem me dado diante do teu amor, para que possamos ser um, Senhor. Assim como o Senhor foi um no teu Pai, assim também sou um em Cristo. Assim também sou um no Espírito. E assim despeço de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá a eles condições de sobreviver neste mundo terrível e pecaminoso. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Igreja do Senhor, é triste essa hora, mas nós temos que ir. Foi muito bom e gostaria de ficar aqui mais de 10 horas para falar com vocês. Mas Minas Gerais nos espera. E vocês vão estar no culto, sentindo a presença de Deus, que é real. Obreiros e obreiras de Minas, entre em contato conosco. Vocês que querem a conta para ajudar a obra, está no e-mail jcdossantos39@yahoo.com.br. Amém, meus irmãos? Lá os irmãos vão passar a conta do Bradesco que temos para vocês. Não queria desligar, não. O corpo não é de vocês! Assustaram aí, né? O corpo é de Deus! Tomou com preço de sangue! Aleluia! Ai, mas pastor, o corpo é meu sim. Eu vou pra lá, vou pro mercado, eu vou pra padaria, eu vou pra lá. Não! Se você morrer, por que então você não vai pra sepultura sozinho? Temos que carregar você. Esse corpo não é seu, você vai ter que deixar e nós vamos ter que carregar até o sepulcro! Não é teu! É de Deus! jcdossantos39@yahoo.com.br. Fica na paz. Deus abençoe. Não vai não. Vamos parar de chorar. Tem pessoas chorando aí? Que isso? Não assustei não, pastor. Vocês ficam parar de chorar aí. Não vai ficar chorando não, hein? Não, deixa eu ir embora. Eu preciso ir. Eu tenho um Abner que está correndo, quebrando a casa inteira. Camila grávida, eu preciso ajudar eles. Tá bom? Deus abençoe, amo vocês. E continua escutando os louvores que nós temos aqui no canal. Tá bom? Diga glória a Deus, igreja!
Pai do Senhor. Deus abençoe. Ó, Deus só quer o coração. Vamos ver se vocês aprenderam. Vai, ó, digita aí. Vou perguntar. Deus só quer o coração? Hã? Deus só quer o coração? Não. Quem mais falou não? Só um falou não. Ah, um monte de não. Aí sim, hein? Tô aprendendo, hein? Deus quer os três, é o corpo, a alma, o espírito. Olha lá, não, 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 não. Beijo no coração. Ó, lembrando, hein? Tô de olho em vocês, hein? Orar, jejuar, fugir da aparência do mal e buscar a face do Senhor continuamente, porque em breve está voltando o Senhor Jesus e bem-aventurado aquele que se vier, esteja vigilante, tá bom? Que Deus abençoe, fica na paz e que vocês tenham um ótimo dia e quem sabe aí nós temos no meio da semana mais um estudo maravilhoso. Que Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.